Olá, você é aluno do meu curso. Seja bem-vindo a mais um podcast Mentoria da Jovem Advocacia. Hoje eu tenho a honra de ter comigo a professora querida Carol Macabal. Carol, obrigada, viu, por estar conosco mais uma vez. Imagina, Cris, eu que sempre agradeço o convite. É muito importante falar, né, com os jovens advogados. Eu acho, assim, brilhante pelo fato de que a gente traz sempre notícias recentes, o que está acontecendo no mundo jurídico e como que nós, advogados, devemos, né, atuar frente a esses questionamentos. E hoje é um tema que eu gosto bastante, né? Que bacana. O que a Carol está falando pra gente é que a ideia do nosso podcast é trazer informação, atualização, para que você, jovem advogado, tenha aí um nicho maior de atuação, ou ainda se informe numa área que talvez não seja a sua maior expertise. E, como a Carol já adiantou pra gente, o tema hoje é de bastante relevância, não para nós só como advogados, mas também para todos nós enquanto pessoas. Por quê? Tem saído nas mídias que os planos de saúde coletivos, aqueles que não sofrem eu ia falar auditoria, mas eu ia falar supervisão e a regulamentação da ANS, podem ser alterados. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso podcast. Carol, que notícia é essa? Conta pra gente. Vamos lá, é exatamente isso, pessoal. A gente tem visto um movimento neste mercado relacionado aos planos de saúde de que está em escassez plano de saúde na modalidade individual, principalmente aquele individual familiar. Por quê, Cris? A ideia é fazer com que as pessoas façam a adesão a planos coletivos. E isso tem uma questão de mercado. E esta questão de mercado é o ponto, vamos dizer aqui, que nós, advogados, temos que atuar. Porque nesses planos coletivos significa que não há uma fiscalização ao percentual de reajuste. Os planos podem reajustar acima daquele valor que a ANS autoriza anualmente. Mas espera aí, deixa eu começar um passo atrás. O plano individual diferencia do plano coletivo, que diferencia do plano familiar. Isso. Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação para quem está nos ouvindo, para saber o que de fato está fora da vigência da regulamentação da ANS. Olha só, o que acontece? A gente tem um plano individual, imagina que não estou associada a nenhuma categoria, eu preciso de um plano de saúde, eu vou lá e faço a contratação desse meu plano de saúde individual. Mas imagine a situação de que eu, né, não estou associada a nenhuma categoria, eu faço a aquisição de um plano de saúde e eu tenho dependentes. Aí é um plano individual familiar. Certo. E o plano coletivo consiste no seguinte, por exemplo, nós advogados, nós somos afiliados, né, à OAB. Então, nós temos uma entidade de classe que fornece plano de saúde coletivo, tá? Então, a gente também tem os planos de saúde coletivo e empresarial, que é tudo aquilo relacionado a mais de uma vida. Pequenas empresas, o que acontece? Juntam várias pequenas empresas e formam um plano de saúde, vamos dizer, né, com uma quantidade, um número de vidas muito alto, e aí entra naquele coletivo, certo, tá? E aí o ponto-chave está sendo o seguinte, o plano individual, seja só uma pessoa só, o plano individual familiar, esse tem o controle de reajuste pela ANS. Certo, então é a ANS que faz a regulamentação e, teoricamente, uma vez por ano que se tem um aumento. Exato, e aí eu tenho um percentual fixo. Então, a ANS, ela regulamenta o reajuste dos planos de saúde? Sim, mas são aqueles planos individuais, que aí é aquele reajuste que a ANS falou, se o plano cobrar um reajuste superior, aí já é uma cobrança abusiva. Já os planos coletivos não significa que eles estejam ali no mesmo patamar aquele que a ANS autorizou. Nos planos coletivos, podem ter um reajuste superior àquele fixado pela ANS no ano. O valor, então, excede ao que, de fato, a ANS regulamenta. Exatamente. Por quê? Por ser coletivo, não está sob a fiscalização do reajuste da ANS. No entanto, não pode esse plano falar, olha, eu quero colocar um reajuste de 30%, de 40%, de 60%, 70%, sem justificar. Só que nós aqui, advogados, a nossa frente de atuação é isso. Nós nos deparamos com beneficiários de plano de saúde que sofrem reajustes na margem de 30%, 40%, 50%, 60%. E aí, vamos entender por que teve esse reajuste. E o plano de saúde ele é obrigado a te mostrar os índices de sinistralidade, os gastos que ele teve,
para de fato justificar um aumento desse. Tão expressivo, né? Exato. E, Carol, uma pergunta. Quando os advogados que militam nessa área, né, no caso, com a sua expertise, você faz isso com maestria. Aliás, fica a dica, ela faz com maestria isso, tá? Até uma questão pessoal aqui. Trazendo. Carol, quantos planos de saúde têm, de fato, esse reajuste abusivo? E chegam no seu escritório. Você tem conseguido liminar a respeito disso, mas essa liminar, ela é interpartes. Ou, de fato, ela tem um efeito mais amplo. Interpartes. Interpartes. Envolvendo essas questões de plano de saúde, pessoal, o nosso dia a dia com o nosso cliente é interpartes, tá? Quando a gente consegue obter uma liminar, essa é interpartes. Vamos lá. Quando a gente fala, né, em ações judiciais, atendimento ao cliente, é de extrema importância a transparência. Nós precisamos ser transparente. E a transparência, para nós que atuamos, é previsibilidade. Qual é o entendimento do tribunal? Eu, Carol, tenho uma forte atuação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu estudo de forma aprofundada qual é o entendimento jurisprudencial aqui. Certo. E quando nós falamos nestas ações envolvendo reajuste de plano de saúde coletivo, você pode fazer o seu pedido de tutela de urgência, para que se pague o valor que se entenda ali, de fato, devido, né? No entanto, por ser algo que depende do plano trazer ali provas, o porquê que ele aumentou tanto, o entendimento é de que a liminar não pode ser concedida. Entendi. Tá? Então, a gente tem, neste caso, sim, um percentual maior de situações em que não se obtém liminar para pagar o valor que você entende correto. Só que esta ação é uma ação estratégica. Quando nós falamos em ações relacionadas a reajuste abusivo, a gente tem que ter estratégia processual. E qual é essa estratégia processual? Nós estudamos estas ações e o plano tem que comprovar que ele teve um gasto tão superior para ele aplicar um reajuste de 30%, 40%, 50%, 60%. E esta é uma ação em que há necessidade de uma perícia. Essa perícia se chama perícia autuarial. No entanto, para realizar essa perícia, o plano tem que trazer os documentos. E ele não traz, e ele não apresenta. E aí a gente entra naquela questão, Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova. Se o plano não desincumbiu do seu ônus probatório, o plano tinha que apresentar os documentos. Por que esse reajuste tão alto? Se o plano não apresenta, aí o juiz vai aplicar o reajuste que foi autorizado para a ANS no plano coletivo. Que bacana, Carol. Então, o que você está dizendo é, primeiro que uma gama bastante grande, né, para a gente atuar nessa área, porque tem, de fato, que estudar qual é o tribunal, né, para a gente ver como vai ser a nossa estratégia. E segundo, que requer perícia. Muitas das vezes, essa perícia faz com que a operadora do plano de saúde tenha que apresentar provas, porque está sugerindo tamanho aumento. Quando não faz, né, essa inversão do ônus da prova, o juiz julga no sentido de que vamos fazer o reajuste tal qual vem se precificando, o mercado vem fazendo. Exato. Nesses planos coletivos, o reajuste acima do valor autorizado da ANS tem que ser comprovado por meio de documentos, pagamentos de notas fiscais. O porquê? Qual o sentido de se cobrar 30%, 40%, 50% de reajuste? Só que se no processo o plano de saúde não apresentar estes documentos, o que irá acontecer é o juiz aplicar o reajuste que foi autorizado pela ANS. Então, aqui nós conseguimos ter essa redução e o bom é que nós conseguimos retroativo, tá? Então, aqui é possível também, tem uma questão que você consegue valores retroativos. Que bacana, Carol. Eu acho que é um nicho bastante importante para a gente explorar e para falar aí da jovem advocacia. Mas eu sei que tem uma outra questão também bastante importante, que a contratação desses planos quando as pessoas ainda eram dependentes. Exato. Elas passam da idade limite, né, para que sejam dependentes, e o plano não as consulta para que elas deixem de ser dependentes e contratem um plano individual, né? Como que a gente resolve esse celeuma? Exato, pessoal, olha só. Uma outra questão envolvendo este momento de mercado dos planos de saúde, que a ideia dos planos é levar todo mundo para que se tenha planos coletivos que não tenham o controle de reajuste pela ANS, a gente tem se deparado com muita frequência com a seguinte situação. São planos individuais, familiares,
antigos, em que as pessoas contrataram muitos anos atrás. E o que acontece? Quando eu tenho um plano familiar e existe dependente, quando o dependente atinge 24 anos, o plano tem que chegar para esse dependente e falar: olha, já atingiu a idade máxima. Você precisa contratar um plano de saúde específico para você. No entanto, no passado, os planos não faziam isso. Os planos não comunicavam: olha, deu o seu tempo, você precisa ter a contratação do seu plano específico. E essas pessoas continuaram como dependentes dos planos. E hoje nós estamos nos deparando com situações de que pessoas que estão na casa dos 30, 40, 50 anos, que estão sendo excluídas dos planos de saúde em que figuravam como dependentes. Por anos, né? Porque imagina eu tenho 40 agora, imagina se eu fosse dependente da minha mãe do plano, é isso que você está me dizendo. Até 24 anos eu tinha o direito de ser dependente. Exato. Mas eu tenho 40, hoje eu ainda continuo dependente e não fui notificada, o plano não me comunicou. E agora eles simplesmente vão excluir meu plano. O que eu faço? Exatamente. Se acontecer isso, se você é um dependente há muitos anos no plano, quando você completou 24 anos, o plano não te comunicou para se fazer exclusão e agora ele está te excluindo, o entendimento jurisprudencial é que esta exclusão ela é abusiva, porque nós temos o fenômeno da suprécio. O que é a suprécio, Carol? É uma renúncia tácita. Se o plano quisesse que você não funcionasse como mais dependente, ele tinha que te comunicar. Se ele não te comunicou, ele renunciou a este direito. E em razão de boa-fé contratual e lealdade, os tribunais determinam que o plano continue ali, mantendo aquele dependente como beneficiário. E esta já é uma ação judicial. Então, quando eu tenho uma exclusão, né, indevida de um dependente, esta é uma ação que cabe liminar. E o entendimento jurisprudencial, aqui que a gente fala majoritário, realmente forte, é de que você distribuiu ali a sua petição inicial e em questão de dias, eventualmente até horas, você já tem uma liminar para que o plano não te exclua até acabar o processo judicial. Então, aqui a gente consegue, sim, trabalhar com liminar. Até porque, Carol, eu penso que uma pessoa que contrata o plano com 18 anos faz parte de uma faixa diferente de uma pessoa que com 40 ou, por exemplo, 50, né? Exato. E o reajuste é muito maior, né? Exato. E aí, Carol, eu te pergunto uma coisa. Já que esses planos não estão sendo regulados pela ANS, qual é a sua sugestão, na verdade? Você acha que a ANS vai vir a regulamentar esses planos ou se vai vir um outro órgão a qual vai caber essa regulamentação? Esse é um movimento de mercado, né? A gente vai ter que ver como é que, de fato, nós vamos estar aqui diante de uma situação de regulamentação. Não é assim que, olha, não tem regulamentação nenhuma. Eles precisam comprovar. Certo. Então, nós, como consumidores, e aí nós, como advogados também, que a gente tem, né, essa função social de informar as pessoas dos seus direitos, é questionar. Plano de saúde, o meu é coletivo. Por que você está me aplicando um reajuste de 30%, 40%, 50%, 60%? Me justifique. Se houver justificativa, quando eu contratei esse plano coletivo, eu sabia se tem justificativa, ok. Só que o movimento que nós vemos é que não existe justificativa, porque os documentos não são apresentados. Então, esse é o ponto. Nós precisamos ter informação. A informação vale ouro aqui. Por quê? É o motivo de eu provocar o plano. Se o plano não me apresenta a documentação, aí nós estamos diante de um reajuste abusivo. E que, infelizmente, Cris, nós nos deparamos com situações envolvendo consumidores que tem uma série de abusividade, né? Não só com o plano de saúde, outros serviços, mas aí eu acho que entra na nossa função como advogados, sempre, de fato, informar ali os nossos clientes sobre os seus direitos. Que bacana. Então, mais um bate-papo super bacana que a gente teve aqui, com notícias atuais, né? E que envolvem, de novo, né? Não só nós como advogados, mas também nós enquanto pessoas. Carol, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela didática como você nos traz esses temas, viu? Eu que agradeço aí, mais uma vez, um convite sempre é muito importante, né? E para mim, muito gratificante falar aqui no podcast do meu curso e poder levar
informação. E também, né, Carol Macabal, além de advogada, sou professora e essas temáticas envolvendo processos me deixa fascinada. E a gente tem aqui, inclusive no meu curso, Carol Macabal está pensando algo específico para que a gente possa falar sobre essa temática num aspecto mesmo educacional, de discussão processual. Vocês sabem que eu adoro isso. Olha só, ficou um spoiler de um curso novo que vem por aí, tá bom? Obrigada, gente, por estar aqui conosco. Carol, obrigada. Até a próxima oportunidade, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.